Boa tarde, querido aluno. Nessa aula do mês de novembro, nós vamos trabalhar com narrativas. Então, eu escolhi o conto, que é uma história inventada, criada por um autor, e nela há marcas da narrativa, que são paragrafação, os parágrafos, travessão, que é um sinal de pontuação usado para a fala dos personagens, os personagens, é uma marca do conto narrativo, o enredo, que é a história que é contada, o clímax, que é um momento central do texto, geralmente é quando a história entra no seu ponto máximo, a história ela atinge o clímax, que a gente diz, ou conflito. Então, em alguns textos você pode encontrar como conflito ou como clímax. O desfecho, que é o final da história, como que a história é finalizada, termina. O cenário, que é onde a história ocorre, ou lugar, pode ser encontrado como cenário ou como lugar. E o tempo. Pode ser uma história no passado, ocorrendo no presente, pode não determinar no conto qual é o tempo, pode ser uma história, então, linear, que é contada do começo, meio e fim, e não linear, quando, por exemplo, o personagem ele sonha com algo que aconteceu e vai relatando. É uma história não linear, ela explora a questão do tempo. O tempo pode ir, voltar, então não tem muito essa linearidade que a gente fala, ok? Tudo isso está explicado na apostila. O conto que eu coloquei lá primeiro para a gente interpretar, prestem bastante atenção, é de uma escritora chamada Paula Saldanha e chama Nossa Vida, está no livro chamado Heróis dos Gerais, que foi publicado pela editora FTD em 1998. E algumas questões de interpretação sobre esses conceitos que eu acabei de explicar. Então, vocês vão fazer a atividade 1, respondendo com as palavras de vocês. Não esqueçam de dar parágrafo, não esqueçam de escrever corretamente as palavras. Caso você tenha dúvida, pesquisa no dicionário, no Google, pode me mandar o e-mail perguntando, mas procurem escrever corretamente, porque cada palavra é corrigida, ok? Na atividade 2 é um desafio para você testar o conhecimento sobre o texto. Então, algumas questões de marcar X, que nós chamamos de múltipla escolha. Você vai escolher a melhor resposta e marcar um X de acordo com o texto, ok? Depois, como nós temos aí uma atividade para o mês todo, eu proponho para um conteúdo de gramática ou linguagem, os termos são sinônimos, para explorarmos um pouco os termos da oração. Então, a gente já sabe que oração é toda frase que contém verbo. Verbo é toda ação praticada por um sujeito, ok? Maria comprou pães. O que a Maria fez? Comprou. Então, essa palavra comprou, nesse caso, é um verbo sendo usado no passado, no tempo passado. O conteúdo que nós vamos explorar é o aposto e o vocativo. É bem simples. Aposto é usado quando nós fazemos um chamamento. Se eu digo assim, querido aluno, faça sua tarefa. A palavra aí nessa frase, querido aluno, é um aposto, porque eu estou chamando, eu estou dizendo, filho, não faça bagunça. Então, a palavra filho é um aposto, ok? Já o vocativo é quando eu explico sobre alguém, tá certo? Se eu digo assim, André, o dono do mercado também é advogado. Então, eu estou dizendo que o André, que é advogado, é o dono do mercado. Então, eu estou explicando esse termo. Aí tem alguns exercícios que vocês vão fazer e uma produção de texto que você vai opinar, ok? No final, não esqueçam que tem algumas atividades extra que são referentes à reposição dos sábados letivos, que nós temos que cumprir com isso também. Tanto nós, professores, de elaborar, vocês,
você enquanto aluno de fazer e mandar de volta. Vale a presença e também vale nota. Eu conto com todos vocês. Qualquer dúvida, o e-mail guespindola05@hotmail.com. Lá na apostila tem meu e-mail, tá certo? Alguma dúvida também, eu coloquei os sites que eu usei para elaborar essas aulas, aula 1 e aula 2. Vocês podem colocar, não esqueçam de preencher o nome completo de vocês, tá? No cabeçalho da apostila. Muito obrigado, boa tarde para todos e façam tudo, conto com vocês.